Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Talvez não te lembres de uma meditação dos 10 minutos do dia 31 de dezembro. Nessa meditação lembrava-me da capa de um CD de um autor brasileiro, já há uns anos atrás, que tinha na parte da frente a frase "Seja você mesmo" e na parte de trás dizia "Mas não seja sempre o mesmo". Todos nós notamos esta tensão em nós entre sermos nós próprios, gostarmos de nós como somos, aceitar-nos, conseguir conviver pacificamente connosco, de um lado, com o desejo de chegarmos mais longe em imensos âmbitos, de sermos melhores, de superarmos as limitações. Queremos ter sucesso nos nossos estudos e trabalhos, nas amizades, no namoro ou no casamento, no desporto e em todo o tipo de jogos ou passatempos, nas viagens, nos divertimentos. Desejamos ter novas experiências mais divertidas, mais emocionantes, mais enriquecedoras. E oxalá notemos especialmente uma grande vontade de ser mais, de irmos subindo na escala daquelas qualidades que fazem mais bela uma pessoa. Esse ter e dar mais amor e alegria, manter uma atitude interior serena e compreensiva, conseguir uma harmonia entre os pensamentos e os afetos e os desejos, de tal forma que tenhamos sempre uma liberdade cada vez mais rica, mais fecunda, mais capaz de fazer sempre o maior bem possível. Há esta tensão em nós, de nos aceitarmos como somos, mas de queremos ser melhores. Também notamos que há aspectos em que as coisas podem estar a correr bem, nos podem estar a sair bem, mas sentimos sempre que isso acontece apenas a prazo, provisoriamente. A carreira profissional nunca está totalmente assegurada. A forma física não vai durar para sempre. As faculdades mentais vão declinando. Podem surgir perigos ou sustos para a saúde em qualquer altura da vida. Podemos acordar mal dispostos. As relações humanas são sempre work in progress. Tudo isto parece um natural na vida de qualquer pessoa. O impulso de querer chegar mais longe, este sentir esta permanente provisoriedade dos nossos esforços e a lei inexorável do declínio. Mas hoje, na primeira leitura da missa, fala-se de alguém que rebenta com estes moldes, estas categorias que acabávamos de dizer. Diz a carta aos Hebreus que Jesus Cristo é sempre o mesmo hoje e ontem e por toda a eternidade. No caso de Jesus, não faz sentido aquilo de não seja sempre o mesmo. Não. Tu, Jesus, por favor, sê sempre como és. E porquê? Porque tu és perfeito. E quando alguém é perfeito em alguma coisa, nós não queremos que mude. Às vezes dizemos, perante as qualidades, os dons de alguém que canta muito bem, por exemplo, ou que tem sempre uma atitude carinhosa, dizemos, ouvimos que Nosso Senhor te conserva assim. Continua assim, não te vás abaixo, não cedas ao egoísmo ou à preguiça para conservar esse dom. Há uns anos atrás fiquei pensativo quando voltei a encontrar uma pessoa muito amiga, depois de mais de um ano sem nos vermos, e conhecíamos-nos muito bem um ao outro, o modo de ser de cada um. E a certa altura, perante algum dos meus disparates, ele disse-me: "Ai, não mudaste nada neste tempo." Isso em nós, por vezes, é mau sinal. Mas em ti, Jesus, não é assim. Como nos conforta saber que serás sempre o mesmo. Aquele que veio do céu ao nosso encontro para curar as nossas feridas, para nos ensinar como há de ser o nosso coração, como deve ser a nossa vida familiar, o nosso trabalho, a nossa oração, as nossas amizades, o nosso descanso. Que veio ao encontro dos doentes e dos pecadores, acolheu as crianças inocentes e os pecadores públicos, não procurou honras humanas, mas servir a todos. Por isso esta é uma das frases mais belas e consoladoras da Bíblia, que
faz de Jesus a pessoa mais fascinante que possamos pensar. Tu, Senhor, tal como és, perfeito, santo, és sempre o mesmo. Com uma humanidade como a nossa, que tu quiseste conservar mesmo depois de morreres, de ressuscitares e de subires para o céu, podias ter-te desprendido deste corpo, desta alma humana que assumiste para nos redimir e voltar para o céu, pois para ser tal e qual como eras, mas não. Tu, Senhor, quiseste conservar, unida à tua pessoa eterna de Filho de Deus, a humanidade, a tua humanidade santíssima. E não precisas do esforço para ser melhor, não estás sujeito a perder as tuas qualidades, nem sofrerás o declínio das tuas faculdades. E é por isso que eu desejo contemplar-te, Senhor, cada vez mais de perto. Jesus meu, fazer de ti o meu caminho, seguir-te e imitar-te. E isto é o mais belo de ser cristão. Ficarmos fascinados pela pessoa de Cristo, que é o mesmo, perfeito, santo, cheio de sabedoria e de amor e de misericórdia. É o mesmo ontem, quando se fez homem entre nós. É o mesmo hoje, aqui e agora, que nos vê, que nos ouve e por nós intercede continuamente junto do Pai. E será Ele mesmo, Jesus Cristo, para sempre, especialmente quando nos juntarmos a Ele na vida eterna do céu e nessa vida um dia após a nossa própria ressurreição. Jesus Cristo, tu, Senhor, és sempre o mesmo, hoje e ontem e por toda a eternidade. E como és perfeito, não precisas de mudar, nem faria sentido que mudasses. Às vezes podemos ter a tentação de adaptar um Jesus às nossas circunstâncias humanas. E Jesus vem nos propor justamente o contrário. Sê como eu, aprende de mim, vai por mim até ao Pai. Nesta contemplação de Cristo, o homem perfeito, os grandes enigmas da nossa vida podem encontrar solução, como a Igreja ensinou no Concílio Vaticano II, num documento chamado Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, onde usa precisamente esta frase da Carta aos Hebreus. Diz neste texto o Concílio: perante a evolução atual do mundo, cada dia são mais numerosos os que põem ou sentem com nova acuidade as questões fundamentais, que é o homem, qual o sentido da dor, do mal e da morte, que apesar do enorme progresso alcançado continuam a existir. Para que servem essas vitórias da civilização, do progresso, da ciência, da economia, ganhas a tão grande preço? Que pode o homem dar à sociedade e que coisas pode dela receber, que há para além desta vida terrena? E diz então o Concílio: a Igreja, por sua parte, acredita que Jesus Cristo, morto e ressuscitado por todos, oferece aos homens, pelo seu Espírito, a luz e a força para poderem corresponder à sua altíssima vocação. Nem foi dado aos homens sob o céu outro nome no qual devam ser salvos. Acredita também que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram no seu Senhor e Mestre. E afirma, além disso, que subjacentes a todas as transformações há muitas coisas que não mudam, cujo último fundamento é Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quer, portanto, o Concílio, à luz de Cristo, imagem de Deus invisível e primogênito de toda a criação, dirigir-se a todos para iluminar o mistério do homem e cooperar na solução das principais questões do nosso tempo. Em Cristo, em ti, Senhor, está tudo. Tu és a chave para me compreender a mim mesmo e a este mundo. Por isso quero fazer estes tempos de oração, para te conhecer e me conhecer a mim. Quero ouvir, meditar e assimilar a tua palavra, conhecer a doutrina admirável que tu ensinaste e transmites através da tua Igreja, que vai também compreendendo cada vez melhor, para chegarmos a ti que és o perfeito, o mesmo, hoje e ontem e por toda a eternidade. Minha Mãe Santa Maria, meu Pai, Senhor São José, vocês também foram crescendo na consciência de quem era o vosso e o nosso Jesus. Ainda há poucos dias, nessa festa da apresentação do templo, ouvíamos no Evangelho que o pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que dele se dizia.
Iam também eles descobrindo mais a beleza, a perfeição, a grandeza e a resposta que era esse seu filho que levavam em braços, naquele caso, para o apresentar a Deus. Ajudai-me também, minha Mãe Santa Maria, meu Pai Senhor São José, a ficar fascinado com o que se diz de Jesus e a querer conhecê-lo cada vez melhor, na oração e na meditação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática e me deixar fascinar cada vez mais por Cristo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.